Fala pessoal, beleza? Bom dia. Então, vamos lá, mais um vídeo. Hoje vamos abordar um assunto importante para o planejamento dos programas de treinamento, adestramento de cães. O tema de hoje é 4 fatores que impactam na produtividade do adestramento, tá certo? Independente do objetivo do adestramento, mas são 4 fatores que impactam profundamente, tá certo? Então, esse vídeo vai ser dividido em 4 etapas. Para cada um deles eu estarei falando especificamente de um dos fatores. E aproveito para pedir para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, curtam, descurtam, façam o que vocês quiserem com o vídeo, ativem as notificações, mas se inscrevam e ativem as notificações. Não importa se você concorda ou discorda de mim, o importante é nós falarmos sobre adestramento, tá certo? E aqui, a partir do nosso debate, a gente chegar num consenso, beleza? Então vamos lá. Esses 4 fatores, na minha opinião, na minha experiência, são o adestrador, o tutor, o cão e o ambiente no qual aquele treinamento é desenvolvido, ou no qual a família convive com o cão e assim por diante, tá certo? Então, o primeiro deles, o adestrador, é justamente aquele camarada responsável por praticamente ali dar a direção para o treinamento. Um adestrador, ele não deve se colocar como alguém que ensina comandos básicos somente ou truques, ensinar truques para o cão. O adestrador, primeiro, ele resolve problemas, tá certo? Ele resolve problemas e vai muito além do simples fato de ensinar comandos para o cachorro, tá certo? Lembrando que muitos adestradores são empreendedores. Não se pode colocar simplesmente ali como um cara que está fazendo uma renda extra, né, uma renda adicional ali. A grande maioria, de acordo com o contexto hoje, se coloca como um empreendedor, tá certo? Então, justamente para que haja uma prosperidade nesse negócio de adestramento, o camarada tem que entender o seguinte: eu tenho problemas a resolver, eu tenho que olhar para o consumidor, eu preciso pesquisar na internet, ler os noticiários envolvendo aí animais, o mercado pet, e ficar atento ao problema. Então, o que eu posso fazer para resolver aquele problema? E muitas vezes o problema não é ensinar truque para o cachorro. Por vezes, isso é mais um desejo do que uma necessidade. Então, quem supre necessidades, lucra, tá certo? Quem supre, quem digamos assim, acalenta desejos, também lucra. Mas se nós pararmos para pensar no mercado de um modo geral, há mais pessoas necessitadas de terem problemas resolvidos do que necessariamente ali satisfazendo seus desejos, tá certo? Então, primeira coisa, o adestrador ele tem que estar preparado para resolver problemas. Primeiro ponto, que o adestrador tenha ferramentas, e essas ferramentas são ali não somente a guia, o colar, o mordente, o clicker, mas conhecimento, experiências, ferramentas de solução de problemas. Então, vamos dar um exemplo aqui, quem sabe uma planilha de treinamento, registrar o que foi feito no treino anterior, o objetivo a ser alcançado e o que se fazer a partir daquele objetivo. Isso é uma ferramenta. Não somente as ferramentas de treinamento, mas as ferramentas de gestão são importantes também, né? Então, o conhecimento, as experiências, as ferramentas são, digamos assim, fatores importantes para que aquele adestrador, o fator número 1 dessa produtividade, seja capaz de resolver problemas e ser um profissional eficiente e eficaz. Então, a eficácia está relacionada a atingir objetivos. Eficiência é justamente você atingir o objetivo de maneira otimizada, da melhor maneira possível, economizando tempo, recursos e assim por diante. Tá certo? Então, é muito importante que o adestrador se coloque de modo profissional, tá certo? E indo até além, eu vou até além, coloque-se como um empreendedor, alguém que está no mercado resolvendo problemas. E também, eu diria que tão importante quanto a capacidade técnica a ser considerada por esse adestrador é que esse sujeito tenha habilidades de relacionamento interpessoal. Por que eu digo isso? Porque eu me deparo com situações que acontecem comigo, eu conversando com outros adestradores, outros profissionais, concorrentes ou não. O camarada chega para mim e fala assim: olha só, eu servi tal instituição, eu tenho 25 anos de experiência, porque eu tenho
troféus, eu tenho vários certificados, né? Eu tenho muita experiência no assunto, né? Então o camarada ele se reveste de uma glória, tanta honra ali, digamos assim, uma casca intocável, todo um brilho, o camarada se coloca num pedestal. Tecnicamente, esse camarada pode ser um excelente profissional, um cara excepcional, mas sua soberba, essa barreira que o profissional constrói em torno de si próprio, em função de suas glórias, de seu passado, tornam essa pessoa alguém, digamos assim, não muito, sei lá, uma pessoa desagradável para você conversar, de repente criar ali um relacionamento profissional de modo que facilite a comunicação e a resolução do problema. Então, trabalha muito bem, mas ao lidar com o tutor, acaba ali pecando. Muitas vezes é ríspido, grosseiro, ouve pouco, fala muito. E por mais que seja um excelente profissional tecnicamente, não consegue resolver o problema, porque criou um bloqueio de comunicação. Eu sei tudo, eu sou, eu posso, me ouve, faça o que eu estou falando. E aí, de que adianta toda aquela habilidade, todas aquelas ferramentas? Eu estava em praticamente 50 grupos de WhatsApp de adestramento para divulgar os meus trabalhos, para de repente debater. Eu saí porque você mais vê o pessoal se digladiando, se xingando, se denegrindo, do que falando de adestramento, do que propondo soluções comportamentais, do que se aprimorando profissionalmente para resolver os problemas do consumidor. Saí, perdi a paciência. Então, se você é engenheiro, médico, eletricista, funcionário público, vocês vão entender que cada categoria profissional tem ali suas mazelas, suas dificuldades, seus problemas. Estou falando de adestradores e adestramento. Tá? E é uma crítica construtiva que eu faço com relação à categoria. Muito sabe em relação a termos de comportamento canino, mas pouca atitude profissional, principalmente no que tange o relacionamento interpessoal. E, enfim, a própria história prova, inclusive com exemplos bíblicos, corporativos, que você precisa agir com sabedoria, e muitas vezes é isso que falta para esses colegas. Então, voltando ao assunto, é muito importante que, além de ser um bom profissional, com as habilidades e com as ferramentas, a pessoa consiga se relacionar interpessoalmente, saiba ouvir o tutor, independente do grau de dificuldade, ou até mesmo, digamos assim, de outros obstáculos. Aquela pessoa consiga manter a postura, ouvir o que o seu tutor está falando, processar aquelas informações e resolver o problema de forma objetiva. Digamos assim, entender as dores daquele tutor, analisar todo o contexto, analisar os antecedentes daquele cão, identificar os estímulos que influenciam no comportamento do cachorro naquele ambiente, entender o perfil daquele tutor e fazer um planejamento a médio e longo prazo. Digamos assim, de modo que aquele cão seja transformado e ele permaneça, e sobretudo treinar aquele tutor para que ele compreenda esse contexto também e seja capaz de agir com autonomia, não seja refém do adestrador. Então eu diria justamente isso. A habilidade interpessoal do profissional é muito importante. Antes de adestrador, ele é um empreendedor, então ele tem que ter o domínio dessas habilidades empresariais, a comunicação empresarial, o relacionamento com o cliente, a venda, a pós-venda, reparação de eventuais perdas, prejuízos e a negociação, tá certo? E foi como eu falei, muitos colegas pecam nesse sentido. Então, recapitulando, dentre os 4 fatores que influenciam no desenvolvimento do trabalho, o primeiro que eu vou encerrar esse vídeo, mas eu gostaria que ficasse bem claro que nesse primeiro vídeo estamos falando de adestradores. No próximo vídeo, dependendo obviamente aí do fluxo de visualizações, comentários, curtidas, se o vídeo estiver bom, eu faço o próximo falando sobre o segundo fator, que são os tutores, um outro fator importante para o desenvolvimento do nosso trabalho.
Então, se esse vídeo tiver uma boa repercussão, eu faço o segundo. Se não tiver, não tem o porquê eu fazer o segundo. Então, depende do feedback que vocês derem para mim. Falaremos então sobre tutores, depois cães e depois o ambiente, tá certo? E antes de concluir, eu gostaria então de reforçar novamente. Inscreva-se no canal, ative as notificações, é muito importante a sua participação para que esse conteúdo faça sentido e te ajude de alguma maneira. E também no link da descrição, aliás, na descrição desse vídeo, eu tenho um link do meu site no qual eu estou abrindo inscrições para o nosso curso online de adestramento e comportamento canino. Ele é um curso bom tanto para tutores que querem entender melhor o comportamento de seus cães e saber lidar com eventuais problemas, aplicar ferramentas, e também para adestradores que querem adquirir mais conhecimento ou até mesmo se profissionalizar, porque um dos tópicos abordados no curso é justamente a gestão dessas ferramentas. É você analisar o comportamento do cão, entrevistar o cliente, o tutor, e saber como desdobrar aquele programa de treinamento. Então, são mais de 30 horas de conteúdo. É um curso barato para a quantia de conteúdo que tem, curso com certificado. Então, assim, vale a pena. Veja mais informações na descrição, tá certo? E é isso. Então, depende de vocês, está na mão de vocês. Se esse vídeo estiver legal, se nós tivermos uma boa repercussão com eles, eu faço a segunda etapa e a gente prossegue aqui com esse nosso debate, tá certo? Então, recapitulando, 4 fatores: adestrador, tutor, cão e ambiente. Falamos hoje sobre adestradores. Maravilha? E tenham então um ótimo dia. Muito obrigado aí pela sua audiência e até o próximo vídeo.